Prosseguindo agora para as funções exponenciais. As funções exponenciais, essencialmente, vão se valer daquele tanto daquela discussão toda que a gente usou para definir a função potência. Só que a gente vai trocar quem é constante e quem é variável. A função potência, a gente fazia a nossa variável elevada a uma constante real. A nossa variável, que era um número real, né, está elevada a uma constante, que era um número real. Agora, a função exponencial é o contrário. Eu pego uma constante, que é um número real, e elevo a uma variável, que também é um número real. A maneira de definir o que significa isso é aquilo que a gente discutiu lá em cima. A gente só vai trocar agora a interpretação de quem a gente está chamando de variável e quem a gente está chamando de constante. Tá? Bom, aqui estão os gráficos de funções exponenciais, ou seja, funções do tipo f de x igual a elevado a x, com o a, ou seja, a base aí da exponenciação, né, igual a 1,5, igual a 2, igual a 2,5, igual a 3. Então, eu tenho 4 gráficos aí que mostram, né, funções exponenciais diferentes. As funções exponenciais podem, inclusive, envolver denominadores menores que 1. Então, a gente teria aqui funções decrescentes, enquanto que se os denominadores forem maior que 1, as funções ficam crescentes. E depois vocês pensem por que isso acontece assim, né? Bom, e aqui, no caso do Sage, vocês vão notar que tudo funciona parecido com o que a gente mostrou lá para trás. Aqui eu só troquei, né? Ao invés de fazer x elevado a 1,5, como antes, eu fiz 1,5 elevado a x, para definir a função f1. Tá? Então, basicamente a mesma definição. Aqui, no caso agora das funções exponenciais, é importante a gente entrar com um elemento a mais, que é o fato de que a base ali de uma certa função exponencial específica é um determinado número chamado número E. Esse número é uma constante importantíssima da matemática e é um número irracional, tá? Cujos primeiras casas decimais são 2,71, 82, 8, etc. São infinitas casas decimais que vão acontecendo e depois sem nunca ter aquela periodicidade que transformaria isso numa função racional, né? Ou seja, é irracional esse número. Bom, caso a base da função exponencial seja esse número em particular, aí a gente, ao invés de falar de uma função exponencial, a literatura da matemática fala a função exponencial é essa. Isso é porque essa função exponencial em particular é, de fato, mais importante do que as outras. A gente vai ver a razão disso, a razão dessa base ser mais importante do que as outras, quando a gente estiver vendo a coisa de derivada, integral e equações diferenciais. Lá a gente vai ver que essa função exponencial exerce um papel bastante relevante dentro da matemática. Então, uma função que articula um tanto de operações importantes. Tá? Bom, e essa função, quando a gente tem essa base, essa E elevado a x, ela pode ser representada por essa notação aqui, exp de x, exponencial de x. Okay? Então, uma função exponencial com uma base particular, a gente termina chamando de a função exponencial. Se vocês verem qualquer texto, inclusive textos que eu produzi nesse livro, provavelmente tem um tanto de menções a função exponencial é essa. Tá? Embora existam muitas com bases diferentes, quando eu não falo nada
supõe-se que a base seja esse número esquisito aqui. Então, no Sage, eu posso definir a função exponencial seja desse jeito, né? O Sage tem pré-definido dentro dele o número e. Então, se eu faço f de x igual a e elevado a x, o Sage sabe que e é aquele número em particular. F de x igual a exp de x é absolutamente equivalente a fazer f de x igual a e elevado a x. As duas operações significam a mesma coisa dentro do SageMath. E o domínio, então, das funções exponenciais. Quais valores de x? Vamos pensar aqui no domínio dessa função exponencial f de x igual a e elevado a x. Quais valores de x eu posso pôr de tal maneira que a coisa tem uma conta que dê certo? Bom, se vocês forem voltar naquela discussão toda que a gente fez lá atrás, explicando o que é uma operação de potenciação, né? Vocês vão notar que a conta poderia dar errado quando a base é uma coisa que fica negativa, eu estou elevando a uma potência fracionária, ou quando a base é zero e eu estou levando a potência negativa. São as duas únicas hipóteses da operação dar errado. Agora, eu estou fixando a base como sendo um número positivo. Então, não tem jeito dessa operação dar errado. Ok? Então, as funções exponenciais em geral, e em particular aquela função exp de x, cujo gráfico está mostrado aqui, as funções exponenciais em geral têm como domínio todo o eixo dos reais. Todo valor de x pode ser apropriadamente substituído na função que a conta dá certo.